agradecendo aí pelo convite de poder participar de um debate, de uma discussão, digamos assim, sobre essa questão da tabela Price e a questão da capitalização dos juros. Eu vou começar contando uma pequena história de como é que eu tive contato com essa questão, né? Eu era desembargador no Tribunal de Justiça e vinham muitas ações do sistema financeiro de habitação discutindo os contratos. E a gente via que a taxa de juros era baixa, prazos longos, mas as discussões sempre eram de que era impossível pagar e tornava-se impagável o contrato e os juros, se dizia que não tinha capitalização, que os juros eram baixos, portanto não cabia a revisão do contrato, mas as ações continuavam se avolumando. E eu então fui pesquisar sobre isso, e aí encontrei um livro do autor que eu cito nesse estudo que a gente fez, agora por último, o José Jorge Mesquiati Nogueira, que faleceu muito precocemente e repentinamente, e que se tornou meu amigo, e estudando, então, o trabalho dele, que acessou a obra do Richard Price nos originais, lá de 1780, 1786, e demonstrava que, de fato, a fórmula da tabela Price escondia a capitalização dos juros. E foi com base nisso que eu passei a revisar, então, os contratos, né? Na época ainda havia limitação de juros de 2%, inclusive estava na Constituição, então a gente limitava os juros, né? Vedava a capitalização. Normalmente os mutuários podiam, inclusive, receber repetição de indébito de alguma coisa que pagaram. O problema é que o mutuário pagava e sempre tinha um valor maior do que o próprio valor do imóvel para pagar ainda, né? Então, isso me levou a fazer, então, esse estudo. E é com base nisso que nós chegamos aonde estamos hoje, né? E que trabalhamos a questão da tabela Price. Então, eu vou, apenas para que o pessoal possa visualizar aqui, eu vou seguir esses slides aqui. E aí eu começo dizendo que o mais relevante nessa questão não é nem o valor, nem a taxa de juros que normalmente se contrata, mas sim o prazo. Porque se nós verificarmos, esses contratos sempre são, que utilizam a tabela Price, sempre são contratos de longo prazo. É exemplo do sistema financeiro de habitação. Nos contratos de longo prazo, portanto, muito longo prazo, normalmente não se aceita prazo de menos de 10 anos, né? Normalmente é de 15 para mais. Por que isso? Porque é exatamente no longo prazo que a tabela possibilita a cobrança de maiores juros. Quanto maior o prazo, maiores serão os juros. Por quê? Porque, diferentemente dos juros simples, que são calculados com base numa progressão aritmética, os juros pela tabela Price são calculados com base numa progressão geométrica, ou seja, se adota na tabela uma função exponencial, uma potência, né, um número elevado à potência. E exatamente esse número elevado à potência, ou esse prazo, na verdade, a exponencial é o número de parcelas ou o prazo do contrato, né, que normalmente, como eu disse, é um contrato longo, exatamente por essa razão, porque o juro normalmente, a taxa normalmente é baixa, considerada baixa, mas o prazo longo e a função exponencial a torna exasperante e onerosa, né? Então, essa função exponencial, ela faz com que a taxa e o número de parcelas, ou o número de meses, enfim, o prazo, demonstra quantas vezes a taxa vai incidir sobre ela mesma. De modo que, na verdade, embora não se incluam juros no saldo para calcular uma nova prestação,
a cada mês, né, a taxa incide sobre ela mesma, que dá o mesmo resultado. Quer dizer, tanto faz você incluir os juros no saldo e calcular uma nova prestação, ou calcular a prestação sobre esse saldo contendo os juros, como fazer o cálculo dos juros, fazendo a taxa incidir sobre ela mesma e incluindo na prestação. E aí a gente começa a fazer esse cálculo mais simplificado, aqui tomando um exemplo de 6 meses, ou seja, 6 parcelas, a um juro de 10% ao mês. Nós teríamos ali como juro simples 60% durante todo o prazo, né, dos 6 meses. 60%, o que dá exatamente 10% ao mês. Já nos juros compostos, e aí que está dentro da tabela Price, nós teremos aquela função exponencial 6 ali, e que leva a taxa total, o juro total do contrato, de 6 meses a 10%, para 77,15%. O que faz com que os juros em 6 meses não fiquem em 10% ao mês, mas sim em 12,85%, como se pode ver no slide. Já se nós mudarmos para 12 meses, e desculpe que ali está errado, tem mesas ali, né, mas é mês mesmo, nós temos então que a juros simples nós teríamos 120%, que a taxa mensal é 10%. Já nos juros compostos, aí o número elevado à potência 12, nós teremos 213,84%. E aí a taxa que era 10 vai para 17,82% ao mês. Isso dá mais ou menos uma ideia de como é diferente calcular juros com base na tabela Price e calcular juros simples. Vamos passar aqui o slide. Já no contrato do Estado, nós temos, que foi analisado naquele estudo que fizemos, nós temos 6% ao ano e o prazo de 30 anos. E aí, então, nós temos uns juros totais de 180%, que dá exatamente os 6% ao ano ou 0,5% ao mês. Já nos juros capitalizados, nós vamos elevar ali a potência a 360, que é o número de meses. E aí a nossa taxa total de todo o período vai para 502,25%. E aí o juro será 16,74% ao ano, e não 6%. Ou então 1,39% ao mês e não meio, né? Já os juros de 4%, porque ali teve um período em que o juro no contrato do Estado foi diminuído para 4%, foi mudado também o indexador, aí nós teremos esses números aqui, né? Teremos 231%, ou 7,71% ao ano, ou 0,64% ao mês, e não 0,5% ao mês. Mesmo com a taxa de 4%, ainda nós temos juros bastante elevados se adotarmos aí a tabela Price. Então, ali eu até coloquei uma observação, né? Nós temos que sai o juro de 180 do juro simples para 502 na tabela Price, e de 120, isso com 6% ao ano, e de 120 para 231 na taxa de 4% ao ano, nesse prazo do contrato do Estado. Aí tem um outro detalhe que a gente notava naqueles contratos do Sistema Financeiro de Habitação, que às vezes o saldo era corrigido por um indexador e a prestação por outro. Isso criava mais um problema, mais um descompasso dentro da equação contratual, que é, em princípio, muito semelhante ao que acontece no contrato do Estado, em que tem uma cláusula que limita a 13% da arrecadação, ali, o valor da prestação, e aí acontece que se cria, contratualmente, inclusive, uma conta residual para aquilo que não foi pago em razão da limitação da prestação, do valor da prestação, se coloque nessa conta residual. Aí, vencida a 30ª, a prestação 360, né? Vencida essa prestação, começa mais 120 prestações
em que será pago esse saldo que não foi pago em razão da limitação da prestação. Também também utilizando a tabela Price, quer dizer, no prazo de 360 meses se utiliza a tabela Price e no prazo adicional de 120 meses se utiliza também a tabela Price. Seguindo aqui, então, a gente pode dizer que o saldo do financiamento, do empréstimo, na Price é uma simples conta de diferença. E esse é um truque que o sistema adota que encobre essa questão, ou seja, de que o saldo é mera diferença. De modo que tanto faz aí calcular juros e não incluí-los no saldo devedor, como é o sistema Price, e deduzir do saldo devedor somente a amortização, quer dizer, somente a parcela do empréstimo sem os juros, você deduz do saldo, ou incluir, como em outros sistemas, incluir na capitalização clássica, diríamos assim, incluir os juros no saldo devedor e depois deduzir o valor total da prestação, a amortização mais juros, do saldo devedor. Quer dizer, então eu estou dizendo que tudo isso é porque os juros já foram, na tabela Price, já foram calculados sobre eles mesmos. Quer dizer, não há necessidade de incluir no saldo, porque a função exponencial faz com que eles sejam calculados sobre eles mesmos, ou seja, capitaliza-se a própria taxa, né? Então, dentro daquela progressão geométrica ou função exponencial. Então, por isso que na Price não se inclui os juros no saldo, né? E o longo prazo, quanto mais longo o prazo, mais se reduz o valor da amortização e mais se aumenta o valor dos juros, né? O que pode tornar a dívida perpétua ou infinita, né? Então, não se capitaliza os juros no saldo devedor porque capitaliza na prestação, pela função exponencial, que faz a taxa incidir sobre ela mesma. E isso constitui, no nosso ponto de vista, capitalização igual à capitalização clássica, aquela que inclui os juros no saldo devedor e calcula-se a nova prestação com o saldo já contendo os juros anteriores, né? Fazendo com que haja juros sobre juros. Eu até, lá no estudo, cito a questão de um exemplo exagerado do reverendo Price, que o Price era um pastor, né, inglês, e então ele diz lá que 1 centavo de libra emprestado na data do nascimento de Jesus, a juro composto de 5%, representaria, em 1781, a época que ele escreveu, 200 milhões de terras em ouro maciço, ou seja, do planeta, né, em ouro maciço. Mas se fosse emprestado a juros simples, não representaria mais do que 7 shillings, ou shillings e 6 centavos, né, para dar a ideia do que é juro simples, do que é juro capitalizado. E aí nós podemos pensar na questão da perpetuidade ou da infinitude da dívida. Como nós falávamos ali, quanto maior o prazo, né, maior serão os juros, e poderá acontecer que a amortização seja menor, inclusive menor do que os juros. E isso aponta para a perpetuidade da dívida. E por isso o Price, então, dizia e recomendava, não se deve fazer esse prazo, não se deve adotar um prazo superior a 100 parcelas, né? Esse era o limite que ele dava para que a dívida não se tornasse perpétua ou infinita. E no estudo que a gente apresentou, aí num exemplo que o Jorge Nogueira, o autor que nós nos baseamos, ele apresenta um exemplo de 130 meses, a 10% de juros ao mês. E aí ele demonstra naquele cálculo que na primeira prestação desse caso, a amortização é zero. Portanto, se pagam apenas os juros, né? Num prazo de 130 meses a 10%. Aí nós passando aqui para os juros do contrato do Estado com a União, nós temos lá que na origem
A gente, no estudo, trabalhou só na questão dos 6% e só no saldo original, né, na dívida original, para não complicar demais o estudo e não virar o estudo um laudo pericial, né? Então, por isso, a gente pegou lá o saldo de 7 bilhões, 132 milhões, 423 mil ali, dividimos por 360 para achar a prestação mensal de 360 meses, sem juros. Então, encontramos ali 19 milhões 812, né, 287 com 35. E o valor da prestação pela tabela Price, que inclusive a perícia da ação da OAB encontrou esse mesmo valor, deu 42 milhões 762 mil 482 com 24. Então, nós, comparando esse valor de 42 milhões, aliás, aqui, inclusive, é uma coisa que eu tenho que me penitenciar, que no estudo eu não coloquei isso. Devia ter colocado. Até vou ver se não dá para a gente reeditar e colocar esse detalhe. Né? O valor da prestação é 42 milhões, o valor da prestação inicial sem juros é 19 milhões e 800, como os senhores estão vendo ali. Aí, o valor dos juros contidos na primeira prestação, nós temos que pegar os 42 milhões, diminuir os 19, e vamos chegar a 22 milhões 950, 194,89. Eu peço até perdão pela numerologia, mas é importante que se faça isso. Então, nós temos aí que a amortização, no caso do Estado, na primeira prestação, foi 19 milhões, e os juros 22, quase 23 milhões. Portanto, na primeira prestação não se pagou nada do financiamento, se pagaram apenas juros. E isso, né, aponta para a questão da perpetuidade ou da infinitude da dívida, em razão do prazo longo demais. Os juros ali, a diferença que aponta para a perpetuidade, né, juros maiores são maiores que a amortização em 3 milhões 137. Esse é o valor de juros maior que a própria amortização. E a prestação a juros simples, nós teríamos ali a 6% em 360 meses, 29 milhões. E o valor dos juros simples são, veja, 29 milhões comparado com 42. 42 é a primeira prestação pela tabela Price, 29 milhões se nós pagássemos pelos juros simples. E no contrato, no total, nós temos 3 milhões e 400 de juros durante toda a sua extensão de tempo, e em juros capitalizados pela tabela Price, nós temos 8 milhões 260. Então, dá para perceber a diferença entre o calcular por juros simples e calcular pela tabela, né? Então, mais ou menos seria isso, professor Paulo e doutor Ricardo, e eu fico aí à disposição para nós, se necessário, fazermos algum esclarecimento extra que esteja dentro das minhas possibilidades. Professor Adão Sérgio Nascimento Cassiano, é uma grande honra estar conosco aqui. Esse é um evento virtual desse Centro de Estudos Fiscais, que tenta debater questões financeiras, principalmente casos em relação à dívida. O professor Adão Sérgio do Nascimento Cassiano é um brilhante professor da Universidade Federal, agora aposentado, desembargador, e que tem memoráveis decisões no nosso Tribunal de Justiça. Convidamos também o professor Ricardo Hermani, que é doutor, professor pela Universidade de Santa Cruz, pela Unisc, e convidamos também a doutora Kellen Santana Souza, que é também do Centro de Estudos Fiscais, para participar desse nosso debate, que é sobre justamente a aplicação da tabela Price e do cálculo do saldo da dívida, do refinanciamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que é um tema que chamou muita atenção nas últimas semanas no Rio Grande do Sul, inclusive com a aprovação na semana passada do PL 48, que tratou do teto da dívida e da responsabilidade fiscal nesses gastos públicos
que irá nortear, inclusive, os próximos governos do Estado do Rio Grande do Sul. Dito isso, eu passo a palavra ao nosso debatedor, professor Ricardo Hermani, mas já de antemão, parabenizando o professor Adão Sérgio do Nascimento Cassiano pelo excelente parecer, pelo estudo brilhante que realizou sobre esse tema que é tão importante e que pode nos nortear em análises da legislação e dos contratos que agora estão em vigor e em debate. Muito obrigado, professor Ricardo Hermani. Doutor Paulo Caliendo, é uma grande honra estar nesse evento que marca essa feliz ideia do Centro de Estudos, na linha de um grande exemplo que nós temos, que é o professor Scaff, que também apresenta um centro de estudos semanais ou quinzenais, e dizer que eu fiquei muito esclarecido com o parecer técnico do desembargador, sempre desembargador, doutor Adão Cassiano, em que esclarece bem esta questão dos juros simples e dos juros compostos, os famosos juros sobre juros, que aí trazem, na prática, aquilo que nós chamamos, né, de progressão geométrica em relação a eventuais dívidas frente a uma progressão aritmética. É importante também o tempo desse debate. O tempo desse debate que é após a discussão que ocorreu na Assembleia Legislativa Gaúcha do PLC 48. Ou seja, o debate de agora, ele permanece, porque é um debate de Estado. Não se trata de um debate específico sobre o regime de recuperação fiscal, mas sim um debate que analisa a dívida pública. E a dívida pública como entendida como uma questão de Estado e não como uma questão de governo. Então, o momento de debate, após vencida a última discussão envolvendo o regime de recuperação fiscal, é adequado porque fica efetivamente o debate no cerne do que é efetivamente o que interessa aqui, que é a dívida do Estado do Rio Grande do Sul. E foi muito feliz, doutora Adão Cassiano, a sua exposição, porque ela corrobora, na verdade, uma ação civil originária, a ACO 259, que foi em 2012 distribuída pelo então presidente da OAB Gaúcha, doutor Cláudio Pacheco Prats Lamac, que desde então tramita sobre a relatoria da ministra Rosa Weber, o que implica uma ação que já tramitou em diversos governos, uma ação que não tem cor partidária, mas sim tem, em suma e acima de tudo, a defesa do chamado Pacto Federativo na prática, porque não se pode falar em pacto federativo quando não existem os recursos necessários para fazer frente às políticas públicas ou, eventualmente, quando existe uma prática de juros compostos ou o que a gente chama de anatocismo. Bom, sobreveio a esta ação civil originária um parecer técnico, um parecer contábil, firmado juntado aos autos do processo, firmado pelo perito judicial, senhor Marco Aurélio Trindade da Rosa. Ele emitiu um laudo pericial, o evento 95 dessa ação civil originária, em que o laudo constata, na folha 64, que a União, no contrato do Rio Grande do Sul, e aí permito transcrever apenas esse detalhe, a União utiliza juros compostos na elaboração e atualização do débito atribuído ao Rio Grande do Sul, a pergunta que é feita ao perito. Resposta do perito. Quanto à existência de juros compostos, entende este perito que sim, existe a figura de juros compostos, tanto que a prestação mensal que não é liquidada integralmente é transferida para a conta resíduo,
sofrendo nova incidência de juros remuneratórios e moratórios. Então, a perícia que consta na CO 259, de autoria da Ordem dos Advogados do Brasil, ela demonstra claramente a incidência desses juros compostos no contrato que está em discussão, que é o contrato do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Recentemente, houve a inclusão, e aí eu estou muito satisfeito de ser colega do Dr. Paulo Caliendo, junto com o Dr. Darzoni, sob o comando do Dr. Leonardo Lamacchia, do Dr. Rodrigo Machado, nesta importante ação, porque ela conseguiu trazer, no âmbito da Ordem dos Advogados, doutor Cassiano, um debate muito interessante. Ela uniu a sociedade. Esse debate envolveu o governo do Estado lá presente, foi muito relevante, a figura do procurador-geral, do chefe da Casa Civil, das diferentes matizes ideológicas que envolvem a política, mas, sobretudo, de uma série de entidades da sociedade civil. Isso se refletiu no processo, porque no processo, na ação civil originária, são mais de 30 amicus curiae. E amicus curiae, todos da maior relevância, inclusive a Associação Rio-Grandense de Imprensa. Então, eu chamaria para o debate, doutor Caliendo e doutora Kelly, esse tema. Como nós podemos ver as perspectivas da CO 259, como os colegas entendem as perspectivas da CO 259, a partir de agora, não envolvendo o regime de recuperação fiscal, que é uma questão de governo, mas sim envolvendo esse debate que persiste, esse debate que, ao meu ver, é indisponível, né, em função do interesse federativo envolvido. Não sei se eu posso usar a palavra, professor Paulo. Por favor, professor. Eu penso que a ação da OAB, sob todos os títulos, é mais do que pertinente, mais do que louvável, né? E eu sinceramente, tenho esperanças que o Supremo Tribunal Federal venha a concluir por um juízo de procedência, né? Porque, de fato, existe capitalização na tabela Price. O perito apenas ressalvou que ele não afirmaria isso, né? Em razão da jurisprudência, ele não afirmaria que a tabela em si contém capitalização. Mas, como bem disse o doutor Hernani, desculpa se eu errei seu nome, doutor, mas o fato é que ele disse que há juros compostos, e juros compostos são juros capitalizados. Então, na verdade, existe prova no processo de que há a capitalização, né? Talvez uma discussão, e eu vou colocar esse assunto aqui para os colegas, que se pudesse trazer, e eu confesso que eu não fiz uma reflexão mais demorada sobre isso, é a questão de que as leis, tanto a lei ordinária inicial lá, como as leis complementares posteriores, que trataram do tema, disseram que se adotaria nos contratos a tabela Price, né? Isso envolve, parece, do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, poderá envolver um juízo de constitucionalidade sobre isso, né? E aí, parece que a questão está na temática da autonomia federativa, da intervenção da União indevidamente, através dessa lei complementar, na autonomia federativa, na questão aí mais do direito civil, da lesão enorme, né, dos contratos, na questão da função social do contrato, especialmente envolvendo aí questões de recursos públicos que são destinados às políticas públicas, à realização de direitos fundamentais da população, dos estados em geral, não só do Rio Grande do Sul, né?
mas dos estados, particularmente do Rio Grande do Sul. E aí, inclusive, talvez fosse possível até, e me perdoem se eu estou aqui, de repente, divagando muito, né? Mas até o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional em razão disso, né? Porque tanto me parece que essa questão que é nova no Brasil, do estado de coisas inconstitucional, ele pode ser reconhecido tanto pela omissão quanto pela comissão, ou seja, pela ação, nesse caso, a ação da União, que pode vir a impedir a realização de direitos fundamentais, de políticas públicas que os atendem no estado do Rio Grande do Sul e nos demais estados que tiverem essa questão, porque a lei não é só para o estado do Rio Grande do Sul, ela é para todos os estados que eventualmente estejam numa situação que possam ser enquadrada na legislação. Então, acho que uma questão a superar aí é o problema de alguém poderá dizer que a capitalização está na lei complementar, já que a tabela Price tem capitalização. Mas eu suponho que, inclusive, quando se fizeram as leis e tal, se fez dentro daquele entendimento que tabela Price não contém capitalização, né? Me parece que essa é o estado, digamos, fático da época das leis, né? No sentido de que a tabela Price não teria capitalização. De fato, ela tem, de fato, ela onera, de fato, ela prejudica as políticas públicas do Estado, de fato, ela prejudica direitos fundamentais. É o que eu acho. Ainda sem ter uma reflexão definitiva, eu peço, inclusive, desculpa para o doutor Ricardo, para o doutor Paulo, doutora Kelly, nesse sentido, de não ter feito ainda uma reflexão mais demorada sobre esse ponto específico. Mas eu acho que, em linhas gerais, se poderia começar, né, por esse lado, né? Muito interessante essa provocação, professor Andão Sérgio Cassiano, porque realmente a lei complementar estabelece para contratos de longo prazo a utilização da tabela Price, que deveria ser utilizada para contratos, especialmente financeiros, de prazo menor. E talvez não seja da natureza dos contratos públicos de longo prazo ter esse tipo de remuneração, porque eu falava com alguns economistas e eles comentam que a taxa de juros ela remunera um custo de oportunidade. Por exemplo, eu sou um investidor, eu tenho recurso, quero investir em alguma atividade rentável. Como eu fico desprovido dos recursos, eu perco de investir em um investimento mais rentável. No caso dos empréstimos públicos, não há esse custo de oportunidade de natureza financeira, há um custo de oportunidade social. Eu deixo de investir em políticas públicas, que são o propósito final do Estado. O Estado, quando ele atua, e o Tesouro também, o Tesouro Nacional, ele atua como representante dessas finalidades constitucionais, que é diferente do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, quando faz empréstimos a particulares. Aí ele está realmente deixando de investir em alguma outra atividade em mercado para fazer aquela escolha. Então, é muito interessante a sua observação, acho que foi bem elaborada mesmo, e alguns questionam, inclusive, a possibilidade de remuneração que é dissociada do custo de tomada de capital pela União, porque a União vai a mercado, toma capital e repassa aos estados e municípios, no caso dos estados. E será que a União teria direito a uma taxa como se fosse um intermediário dessa operação, tal como um banco que toma dinheiro no mercado, empresta a um tomador, e poderia, inclusive, se remunerar nessa operação? Então, nós temos aí um conjunto de questões bem complexas sobre a possibilidade da União estar sendo remunerada acima das taxas, inclusive, de mercado. Então, um bom tema. Não sei o que pensa o doutor Ricardo Armani, se teria como nos auxiliar aí nesse dilema constitucional. Ouvindo o doutor Calhendo e concordando, de fato, são naturezas distintas. Este aqui não é um contrato feito com privados, é um contrato público-público, né, envolvendo a União e os entes subnacionais.
A começar porque ele é decorrente de um subfinanciamento da União em relação, né, aos estados e aos municípios. A gente pode começar trazendo esse grande debate do Pacto Federativo. Nós temos um subfinanciamento das políticas públicas. Nesse sentido aqui, inclusive, registrar o mérito da PEC 122, de autoria da então senadora gaúcha Ana Amélia Lemos, a partir de uma mobilização da Confederação Nacional de Municípios, que diz o seguinte: não pode a União repassar políticas públicas superiores à transferência dos efetivos recursos para dar conta. Porque esse é um processo que ocorre em nível de Estado e nível de municípios, que a gente chama de prefeiturização, ou seja, em que a União transfere políticas públicas para os entes subnacionais. Isso também se aplica em relação aos estados. Então, na verdade, a tomada de recursos, a necessidade de renegociações, ela nada mais é do que uma falência do modelo do Pacto Federativo, em que a União é a maior arrecadadora e ela deve exercer aquilo que na Alemanha nós temos, que é o princípio da equalização fiscal e o princípio do federalismo cooperativo. São dois princípios atacados nessa questão. E, além disso, todo esse debate que traz o doutor Caliendo, que, na verdade, corrobora o que está se dizendo. Mesmo que houvesse a transferência adequada de recursos, já não poderia, ao meu ver, haver essa taxa de intermediação. Pior ainda é com o Pacto Federativo fragilizado, como nós verificamos no nosso país. Então, esta ação, ela é um belíssimo espaço institucional, e foi muito feliz o doutor Lamarck, lá em 2012, de ter essa visão de trazer esse debate para o campo do Supremo Tribunal Federal, porque isso vai permitir, e um dos pedidos que se faz é uma grande audiência pública no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para que se possa, aí sim, todos os amigos da Corte, conjunto de amici curiae, possam fazer a apresentação dos elementos técnicos e, de uma vez por todas, se faça um debate institucional no foro adequado, que é o Supremo Tribunal Federal, com todo o espectro representativo da sociedade gaúcha, para que nós possamos ver definitivamente a questão da dívida. E claro que se em a dívida tendo uma redução significativa, e eu sou muito otimista em relação a isso, eu efetivamente acredito que haverá esse reconhecimento, essa redução, isso tudo vai impactar também numa redução de todos os compromissos assumidos, inclusive à luz agora desse processo do regime de recuperação, não que outras situações, como da estabilidade fiscal, não sejam importantes, enfim, isso não está em debate. Seria um outro debate a ser feito. No momento, o debate é, de fato, a questão da dívida pública. Então, eu adicionaria a este debate do Dr. Caliendo o princípio da equalização fiscal, da equalização fiscal, e o princípio da lealdade federativa vindo da experiência alemã, como forma de justificar a inconstitucionalidade da lei complementar em debate. Se me permite, professor Caliendo, professor Ricardo, eu concordo plenamente, né? Aí está envolvido o princípio do federalismo cooperativo, do federalismo de equilíbrio, né? Que os autores sustentam a sua presença no nosso sistema constitucional. Né? Então, me parece que isso é possível, sim. E, de fato, chegamos até a fazer alguma referência, embora nesse estudo que fizemos não nos ativemos muito à questão jurídico-constitucional, não nos ativemos a isso, mas chegamos a fazer uma pequena referência lá de que o Estado e a União não são entes do sistema financeiro brasileiro, sistema financeiro nacional, né? E, portanto, o contrato entretido entre eles não é contrato que se regule pelas regras do sistema financeiro nacional, em que há liberação de juros, né? Enfim, regras que são específicas daquele setor, né?
E também não se deve esquecer que lá no artigo 192 da Constituição está dito que o sistema financeiro nacional tem que ter em vista também a questão da satisfação da coletividade. Quer dizer, existe um interesse social por trás do próprio sistema financeiro. E os entes públicos, os entes federativos, eles têm que ter presente que a finalidade deles é a realização de políticas públicas, é a concretização de direitos fundamentais, e não a exploração financeira. Então, me parece que descabe nesse contrato estabelecer remunerações semelhantes, sequer semelhantes, às do sistema financeiro da habitação, sistema financeiro nacional. Então, me parece que também pela questão social, por todo o interesse público que está envolvido, não se pode admitir que a União obtenha remuneração, lucro, em cima dos outros entes federados, em cima dos estados, né? E me parece, e aqui eu talvez esteja cometendo alguma impropriedade, mas me parece que o doutor Casarotto, pessoas que já estudaram essa questão da dívida, o doutor Casarotto e o doutor Josué, do Tribunal de Contas, já fizeram uma nota técnica dizendo que a União ultrapassa em muito os custos que ela eventualmente possa ter, né, para financiar a dívida com o Estado, em relação àquilo que ela cobra do Estado de remuneração, ou seja, está muito além, né? Aí, se admitisse que a União pudesse cobrar eventuais custos, que eu não sei também que custos seriam esses, né? Mas, mesmo assim, no máximo estaria limitado a esses custos, sem que pudesse ter uma mais-valia em cima do ente federado que é financiado. Muito bom, professor Adão Cassiano, professor Ricardo Hermani, doutora Kelly. Chegamos agora ao final do nosso tempo e queria agradecer por demais ao professor Adão Nascimento Cassiano pela tarefa pública de primeira grandeza que tem realizado na defesa de finanças públicas bem orientadas por princípios sólidos e que são alinhados com os princípios constitucionais. Ao professor Ricardo Hermani, pelo trabalho na CO, na Ação Civil Originária, que tem trazido a discussão à sociedade gaúcha, a doutora Kelly Santana Souza, que está auxiliando nessa consolidação do Centro de Estudos Fiscais, e pretendemos em breve trazer novos temas. Então, muito obrigado, professor Adão Sérgio Nascimento Cassiano, e parabéns por todo o seu trabalho na academia e no mundo jurídico de modo geral. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e nos encontramos no próximo encontro.